Olá! No programa de hoje veremos o documentário Alumbramentos, que apresenta a história do folclorista potiguar Deífilo Gugel. Vamos nos alumbrar com esta figura que nos apresenta a riqueza da cultura popular. Em 1926, você nasceu no interior do Rio Grande do Norte e foi chamado de Deífilo Gugel. Em 1928, Mário de Andrade veio para viajar pelo interior do estado, conhecendo nossa cultura e fazendo seus escritos. Deífilo, na sua bibliografia esboçada no campo de folclore, a partir das pesquisas que você vem fazendo... Quase 20 anos depois, o seu irmão mais novo, Tarcísio, que é meu pai, nascia em Mossoró. E em 1982 era a minha vez de nascer. Em 83, meu pai já te entrevistava na TVU sobre Chico Antônio, o cantador de coco lendário que você reencontrou partindo do livro de Mário, que tinha escrito sobre o encontro com Chico lá nos anos 20, antes de toda essa história sequer começar. Aqui, a roda se forma e a memória dança. Tudo que vemos e ouvimos a seguir é o que você chamou de alumbramentos. Eu lembro, na minha infância, de ir na sua casa algumas vezes e ouvir suas histórias. Lembro de te ouvir conversando muito com meu pai. Nesse dia fui te entrevistar com um monte de perguntas preparadas, mas nada muito original. Eu sei o seguinte, eu estou repetindo isso, eu achar pela 100ª vez, mas... Eu sei, mas vamos falando que o que você for lembrando, a gente grava. Vamos do começo? Bom, eu nasci em Areia Branca, em 2 de outubro de 1926. Areia Branca, quando eu nasci, ainda era vila, não era cidade. Pertencia a Mossoró. Minha mãe falava, às vezes eu ouvia ela dizer, que quando as marés eram grandes, o rio enchia muito e a água vinha até a calçada da casa da gente. Ainda há poucos dias eu estava me recordando disso. Então, em certa época, eu fui com minha mãe, eu era muito garoto, muito pequeno ainda naquela época. Eu fui com minha mãe a um determinado bairro lá em Areia Branca, na periferia da cidade, já uma área assim de chácaras, de sítios. E havia assim em frente da casa diversas plantas em latas, não é? Latas de metal, o que ocorre, né, nessas casas assim de gente humilde. E entre essas plantas havia um pé de perpétua e estava cheio de flores, aquelas flores roxas, né? Aquele foi um dos meus primeiros alumbramentos. Mas a grande coisa mesmo da minha infância foi Caraúbas. Eu ia para lá passar férias, inclusive eu evoco isso num poema de Caraúbas. Eu ia para lá ia curtir minhas férias como criança, lá em Caraúbas. E eu ficava hospedado na casa do meu avô, o pai da minha mãe, e no fim da rua onde o meu avô morava, havia uma calçada alta. Mas eu ficava sentado na calçada e dali eu ouvia o mundo todo. E o que eu ouvia era pura poesia, né? Que era os pássaros cantando, chocalhos de vaca badalando nas várzeas, lá longe. Aí vinha um trem do Patu, um trem de carga. E quando ele passava mais ou menos
lá por trás do sítio de São Joaquim Amado. Caí para a estação ferroviária, ele dava aquele apito longo, dolorido. Aí aquilo era um verdadeiro desabrochar de poesia no meu coração. Subitamente, é como se as coisas todas parassem e, em forma de cor e som, explodissem na passagem. Que o menino, de repente, já não existe, é miragem. Um dia, as férias terminam e a aventura se completa. O menino do mirante volta para casa poeta. Há um poema de evocação de Areia Branca em que eu falo naquele folclore do meu tempo de menino. Certa vez veio um boi de reis, veio dançar em frente à casa de um vizinho nosso, que era o Júlio de Noca. E aquilo me encantou sobremaneira. Então, eu acho que inconscientemente eu já era folclorista antes de começar a minha atividade de pesquisador de cultura popular. Então, o folclore entrou na sua vida e ocupou sua poesia. É isso que parece. Parece que é tudo uma coisa só, que não tem começo nem fim. Eu acho que casado já, passava lá pelo Grande Ponto, estavam se apresentando aquelas brincadeiras de Djalma Maranhão. Eu vim e ficava era admirado. Como é que esse povo fica horas e horas aí em pé, vendo essas besteiras? É muita falta do que fazer. E eu nunca mesmo tomei a iniciativa. Mas quando foi em 1970, João Faustino me convidou para eu ir trabalhar com ele na Secretaria de Educação e Cultura. Lá no setor onde eu trabalhava, tinha um senhor já, ele devia ter uns 70 anos, mas Joaquim Caldas Moreira. Ele tinha trabalhado com o Djalma e conhecia muito bem essa coisa dos grupos folclóricos aqui. Aí eu combinei com ele, seu Moreira, o pessoal quer fazer aí essa história do festival com os grupos folclóricos, eu tenho que ir contactar com alguns deles. O senhor vai comigo? Ele disse, vou sim, vou, eu conheço esse pessoal todinho. Aí o primeiro que fomos ver, foi o Bumba Meu Boi, o Boi de Reis, o Boi Calemba, de São Gonçalo do Amarante. À noite a gente foi para lá. Quando chegamos lá, o grupo já estava dançando. E aquela luz dos postes se refletindo nos espelhos que eles usam num peitoral que todos têm na roupa. Era aqueles relâmpagos assim, quando eles volteavam. E a roupa toda decorada com aquelas fitas multicoloridas, muitas fitas mesmo. Era um festival mesmo, de fitas e de luz. Aí eu fiquei ababacado, assim, como se diz. E a partir daí, então, eu comecei adoidadamente, com uma verdadeira fúria, a estudar, a pesquisar e a ajudar o folclore. E teve aquela história que você ia de fusquinha pelo interior do Rio Grande do Norte com seu gravador, encontrando os grupos, os artistas, documentando as danças.
Nessas idas e vindas, você imaginava que encontraria Atanásio Salustino, que era o mestre do fandango de São Gonçalo? Imaginava que encontraria a filha dele, Dona Militana, uma das maiores guardiãs do romanceiro nordestino? Isso tudo foi sorte ou insistência? Aqui, nesse seu livro do Espaço e Tempo do Folclore, você anotou os nomes, os telefones e os endereços dos grupos que ainda estavam ativos. Isso era 2006. Será que foi porque Mário tinha deixado aquelas pistas sobre Chico? Aí você foi e deixou os contatos diretos dos mestres para facilitar o caminho? Mas você achava mesmo que alguém ia ligar? Ficou gravado na minha memória, né? Aquele senhorzinho ali magrinho, mas com aquele ar sorridente e tal. E que todo mundo está se apresentando para ele. Eu falei, quem é esse homem? Né? Eu criança perguntando, quem é esse homem? Está todo mundo aqui se apresentando para ele. Porque eu ouvi meu avô dizer, não, eles estão se apresentando para seu Deífilo. E aí eu falei, quem é esse homem? Né? E depois fui descobrir quem era essa figura. E realmente merece toda a nossa homenagem como grupos folclóricos, pela representatividade que ele teve de trazer para nós esse acordar, ei, acabou não, tem mais coisa pela frente, tem vida pela frente, tem cultura pela frente, tem folclore, e vocês têm que continuar, vamos continuar. Se ele me chamava de Diná, rapaz, e aí? Trouxe uma pessoa para filmar, disse, rapaz, eu queria fazer uma pequena entrevista com você, eu digo, doutor, vai agora, professor. Aí ele disse, e agora? Eu digo, vou tocar de roupa aqui um minutinho. Aí ele começou a fazer a entrevista, a pessoa filmando, aí no outro dia estava no jornal, né? Estava no jornal, aí tinha um amigo nessa barraquinha aqui de lado, vendo jornal, aí tinha um amigo e disse, rapaz, você está muito importante. Eu digo, mas por que, meu amigo? Você está saindo no jornal? Eu digo, mas tem tanto cabarrinho que sai no jornal. Mas aquela alegria, ele convidava o pessoal. Deífilo Gugel, ele foi uma das pessoas mais importantes, eu digo assim, na história do boi calemba pintadinho. Foi através de Deífilo Gugel que o boi, hoje, se existe alguma coisa divulgada, foi através de Deífilo, através de seus livros, de pesquisa que ele fazia. Nosso mestre Dedé Veríssimo, ele não se lembra de muita coisa. Eu que aprendi junto com ele e tive a felicidade de aprender com outros mestres de outros grupos também. Até eu que não sou tão velho, vou me esquecendo, porque você passa 5 anos sem se apresentar 2 horas, acostumado a se apresentar só 15 minutos quando é chamado. Quando você é convidado para dançar 2 horas, você se esquece das coisas. Tem um romance, né, que Dona Militana cantava, que eu achava muito bacana esse romance, que era mais ou menos assim. Vilela era menino, um dia mudou o destino, lá em uma brincadeira, Vilela mata o menino.
Vilela era menino e foi caça passarinho. Lá em uma brincadeira matou o filho do padrinho. Vilela ia crescendo e o genu demais amai. Lá por caso de um cachimbo, Vilela matou o pai. Matava porque a natureza dava e o geno lhe pedia. Sarculpava esse homem, mata a gente todo dia. Morava em uma ladeira chamado ela Serra Torta. Escreveu pro chefe de polícia, muito vem, porém não volta. Senhor subdelegado era um homem valentão. Pediu licença ao governo para subir. Os órgãos oficiais, todos eles deveriam promover campanhas, inclusive campanha de ensino mesmo na escola, pela valorização da nossa cultura popular. Que crítica você faz à situação do folclore e das tradições aqui de Natal e também do Rio Grande do Norte, atualmente? Não, vamos deixar essa para a próxima. Tem que falar muito, tem que dizer muita coisa. O das lamentações, não, o que resultado é que isso vai dar? Você Então, perdeu o nosso muitas papel lutas e muitos amigos nesses anos todos e continuou trabalhando. De onde tirou sentido para continuar? Tem uma parte do meu boi que é o inventário do boi. Ele distribui em diversas partes do boi pelas pessoas da plateia, né? Como distribuindo. O figo do boi, se mamué, este é de nós dois, se mamué, pedaço do figo, se mamué. Para doutor Neif, eu já merecia até uma parte no fígado do boi. Ela disse, mestre, o que é esse negócio de mamué aí? Ah, doutor, não sei não. Isso aí a gente canta a vida toda. Recebeu assim e vai cantando desse jeito. Eu digo, é danado. Fui gravar com Manuel Maria. O figo do boi, este mamué. E pergunta para lá e pergunta para cá, nada. Aí eu fui para os livros, né? Quando cheguei em Oneida Alvarenga, aí estava lá e parece que em Silvio Romero também estava. O figo do boi, assim mesmo é. E assim mesmo, para se mamué, já é um tanto. E este mamué ainda é mais diferente. Que no Boi de Maria ele cantava este mamué. Por isso é que Maria de Andrade era louco. Ficou doidinho com esse folclore. Em 2013, no início da pesquisa para esse filme, fui à Biblioteca Nacional buscar o CD que tinha sido editado a partir das suas fitas cassete. Como se fosse mais tranquilo deixar aquele som todo represado, me disseram que nunca ninguém tinha ido pedir para ouvir aquele disco. Pego no manual do boi e vejo que entramos numa roda que parece que ainda não acaba. É preciso aceitar o desafio porque há sempre novos assuntos emboscando nossa curiosidade. Não dancemos tudo hoje, deixa o resto para amanhã. A primeira dessas cantigas é o aboio do Boi Espácio e se inspira em tradicional romance do ciclo da pecuária nordestina, com os vaqueiros diante da tolda, convidando o boi para sair e vir brincar no terreiro.
antes de encerrar o programa, vamos ver Gangão, uma animação da Paula Vanina com música de Valério Oliveira. Pescador, mestre de linha, barqueiro negro, do canto do mangue, gangão, candoleiro, sabedor dos caminhos dos velhos pesqueiros. Pescador, secreta sua dor. Pescador, preso ao leme em alto mar, solto nas ondas do grande mal, sem ver o tempo passar, e corria a jangada ligeiro, e ele ia alheio aos perigos, desde a linha do mar ao morcego, na viagem final dos sentidos. Bordejava como a sua baiteira, bordeja na beira do mar. Barco encalhou sob as pedras escuras, Gangão, mar e Iemanjá. Reapareceu em visagem assombrosa, sexta-feira em noite de luar. Vela branca, pétala cortando o vento, com as estrelas sumiu-se no ar. Pescador, mestre de linha, barqueiro negro, 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 negro. Pescador, mestre de linha, barqueiro negro. E o Olhar Independente de hoje está ficando por aqui, mas você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, Olhar Independente TVU, ou através do QR Code aqui na tela. E eu te espero na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!